Você poderia fazer um vídeo explicando como sobreviver o dia a dia em uma crise política socialista do tipo venezuelana? Claro que sim, meu irmão! Uma das primeiras coisas que eu nunca cheguei a fazer quando morava lá na Venezuela era comprar dólares. Sim, vocês vão ter que comprar dólares o máximo possível, porque quando chega aquela crise forte do socialismo, porque o socialismo assim, ele começa bem bonitinho, o Estado começa a dar dinheiro para todo mundo, começa a dar casa, carro, faz uma reforma agrária, reforma habitacional, começa a nacionalizar muitas empresas e dá para muitos trabalhadores e tudo mais. Mas quem não pegar alguma coisa dessas aí vai passar fome, vai morrer de fome praticamente. Então vai ter muita gente sugando e vai ter muita gente passando muita fome, porque o socialismo só é bom principalmente para a classe política, porque eles pegam de tudo para eles. E sim, eu sei que vai ouvir muitos comunistas por aí falando, não, mas você está falando da classe política, da classe burguesa, a gente está falando da classe trabalhadora, quando pegar e tomar os meios de produção e tudo mais. Essa classe trabalhadora que vocês chamam de classe trabalhadora, no final vai se tornar classe política igual como qualquer outra classe política, seja burguês, seja o que for. Classe política e classe política, seja trabalhador, seja burguês, seja o que for, é a mesma coisa, a mesma merda. Não presta, porque no governo de Maduro tem muitos caras que eram antigamente trabalhadores, membros de sindicatos e tudo mais, e eles são da classe política e eles jamais vão voltar a trabalhar nem nada, porque eles já pertencem a outra classe social, que é a classe política. Voltando ao tema do dólar, eles vão colocar barreiras enormes para impedir muitas pessoas de pegarem o dólar, de comprarem dólar, porque eles vão falar que o dólar é somente para financiar planos de desenvolvimento da economia e tudo mais, investimento público e esse tipo de coisas. Isso vai encarecer o preço do dólar, vai se criar um mercado paralelo, um mercado negro, né? E vai ser muito alto o preço. Mas eu vou recomendar para vocês uma coisa que é muito melhor do que o dólar ainda, que é as criptomoedas. Sei que muitos de vocês veem o dólar, nossa, tá muito caro porque tá quase R$6 um dólar, nossa, caro demais. Isso não é nada em comparação com o socialismo. Se chegar a acontecer o socialismo aqui no Brasil, que Deus não permita, o dólar vai ficar a preços inimagináveis, milhões. Por quê? Porque vai se desvalorizar a moeda, porque não vai ter produtividade, porque assim, a produtividade é o que define o preço do dólar. Se o país está exportando, está mandando para fora, estão entrando dólares, o que vai fazer com que o dólar fique mais baixo, mais barato. Então, quando chega o socialismo, eles tomam os meios de produção, que são as empresas que exportam, as empresas diminuem a produtividade, começa a ter escassez, começa a ter pouca produtividade, pouca produção e vai aumentar o preço do dólar. E como o dólar vai ficar escasso, vai ficar muito caro, eles vão colocar controle de câmbio, que são as barreiras que impedem as pessoas adquirirem o dólar. A segunda dica que eu dou é compre uma arma. Sim, pode parecer uma piada, mas sim, você precisa de uma arma para se defender do Estado. Por quê? Porque o Estado vai colocar uma lei que proíba as pessoas terem armas, e quem vai ter armas somente vão ser membros do Estado. Polícia, guarda civil, guarda militar, exército e tudo mais. Então você vai precisar de uma arma. Se você tem a possibilidade de comprar uma arma, não estou falando que todo mundo tem que ter uma arma, não. Se você tem a possibilidade de comprar uma arma, aproveite e compre ela. Pronto. No caso de ter uma arma, isso não quer dizer que você vai sair para as ruas atirando em todo mundo e pronto, vai acabar com a ditadura ou não vai ter socialismo. Não, você vai ter para se proteger, porque não vai ter direito de propriedade privada. No caso de que você tenha alguma propriedade privada, eu estou falando de alguma empresa, algum terreno, alguma coisa grande que o Estado olhe para você, olha, eu quero ter isso. Claro, também tem os protestos, né? Se você vai precisar de sair a protestar e vai ter o exército ali atirando em você, você pode responder para ele com uma arma. A terceira dica que eu dou é para sobreviver numa crise socialista, você precisa ter principalmente um ofício. O que é um ofício? É uma profissão onde você não precisa estudar muito, mas você consegue ter dinheiro físico. Por quê? O dinheiro físico
num país socialista vale muito mais do que o dinheiro digital, que é o dinheiro dos bancos, fazendo transferências bancárias e tudo mais. Por quê? Como o governo vai se manter imprimindo toda hora, isso vai fazer com que o dinheiro seja muito difícil de adquirir, porque para você comprar uma coisa pequena, você vai precisar de muito dinheiro. E nem todo mundo vai ter a capacidade de ter todo esse dinheiro para poder comprar essas coisas. E vão ter muitas coisas que não vão aceitar negócio para passar o cartão, como os meios de transporte. Quando você vai pegar um ônibus, você tem que ter dinheiro físico para poder pagar a passagem. E também quando você vai comprar comida no mercado negro ou qualquer coisa no mercado negro, você vai ter que ter dinheiro físico. Então esse ofício tem que te dar a possibilidade de você obter esse dinheiro físico. No caso, lá na experiência que a gente viveu lá na Venezuela, quem trabalhava com beleza, com estética, esse tipo de coisa, conseguia dinheiro. Porque assim, as pessoas não tinham dinheiro para comprar roupa, para comprar perfumes, mas tinham dinheiro para se arrumar o cabelo, pelo menos, para cortar o cabelo. Até porque o cabelo nunca deixa de crescer. Em qualquer tipo de crise mundial, o cabelo nunca vai deixar de crescer e a fome nunca vai deixar de existir. Quando eu morava lá na Venezuela, eu via que meu irmão fazia muito dinheiro cortando o cabelo das pessoas. Ele era barbeiro, ele é barbeiro, e ele ganhava muito bem, ganhava até mais do que uma pessoa profissional. Lembrando que numa crise socialista, uma pessoa que seja advogado, engenheiro, ou arquiteto, ou qualquer outra profissão, médico, pode ganhar a mesma coisa do que um barbeiro, do que um pedreiro. E não é que todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ganhar igual. Não, é por causa da crise gerada pela toma dos meios de produção, que faz com que a moeda perca o valor e os salários, não tenha salários verdadeiros nas profissões. As coisas perdem o verdadeiro valor, o valor real. Uma casa deixa de ter um valor real porque é praticamente impossível você determinar numa situação de hiperinflação de 1 milhão por cento o valor real de algo. Também muitas empresas não vão conseguir pagar para um engenheiro tanto dinheiro se calculasse o valor real da profissão dele. Então muitas pessoas de profissões de baixa categoria vão ganhar dinheiro quase que do mesmo jeito que uma pessoa profissional que durou, sei lá, uns 10 anos se formando numa faculdade, porque no socialismo não existe meritocracia. Por mais que você se esforce fazendo, sei lá, todos os mestrados e pós-grado que puder fazer, não vai conseguir sobreviver ou ter uma vida digna ou uma vida de acordo aos seus conhecimentos. Até porque existe também um detalhe que muitos socialistas não percebem, que quando liberam as profissões, porque o governo pega as faculdades privadas e ele nacionaliza elas, e inclusive cria novas faculdades públicas, né? Então, quando o governo faz isso, desvaloriza as profissões de faculdade. Por quê? Porque ele vai gerar muitos profissionais e muitos profissionais e não vai ter oferta de empregos para esses profissionais, até porque o governo vai pegar os meios de produção. Qualquer pessoa vai andar por aí com um certificado de faculdade, né? Ou vai pendurar na parede e pronto, vai trabalhar qualquer outra coisa porque não tem trabalho para eles. Então, não vale a pena você se esforçar fazendo uma faculdade, alguma coisa assim, numa situação de socialismo. Agora, aqui no Brasil, existem algumas carreiras, né? Alguns cursos profissionais que sim tem um tipo de meritocracia. No caso, por exemplo, da medicina, um médico aqui ganha muito dinheiro. Até porque o curso de médico é muito caro e por isso muitas pessoas saem do Brasil para países levemente socialistas como a Argentina, que é tão leve socialista que tem quase 100% de inflação e mais de 50% da população na pobreza. Então, as pessoas vão para esse país porque lá a profissão de médico é gratuita, então a pessoa se forma lá e vem para o Brasil ganhar muito dinheiro. Então sai melhor para ele se formar lá de graça e vir para cá, porque se formar lá e ficar lá para trabalhar lá, não dá. Na Argentina tem muitos profissionais na área da medicina e não ganha nada. Então o que dá valor para esse tipo de profissões, na verdade para todo tipo de profissões, é a escassez dessas profissões, porque existe um mercado de oferta e demanda. Quem é o oferente? As empresas. Quem é o demandante? Os profissionais, né? A quarta dica que eu dou para vocês é que numa situação de socialismo assim tão forte, vai ter escassez de comida.
muita escassez de comida, porque o governo pega as empresas de comida e vai se encarregar da produção da comida. E a maioria da comida que a gente consome é produtos processados, ou levemente processado, né? O arroz não é tão processado, mas tem algumas outras coisas que sim são processadas e precisam de muitas maquinárias, equipo como macarrão, farinha de trigo, farinha de milho, esse tipo de coisa. Então, como vai ter escassez desses alimentos, né, e também de carne, de frango, de ovo, de tudo, na verdade, você vai ter a possibilidade de vender frutas e verduras. Numa situação de crise de comida, no socialismo, você vende muita fruta e verdura, porque tem muitos campos. Aqui no Brasil tem bastante, e na Venezuela também. E o que mais faz a pessoa sobreviver numa situação de crise de socialismo é a fruta e a verdura. Quem planta no quintal ou quem compra de pequenos produtores, principalmente de pequenos produtores, porque os grandes produtores o Estado vai expropriar e tudo mais, e vai quebrar tudo, e assim, a gente já sabe como funciona isso, né? A quinta dica que eu dou, que é uma das coisas que eu fiz quando eu morava lá na Venezuela, é se mudar para o campo, trabalhar no campo. Quais são as vantagens de se mudar para o campo? Que você não vai precisar de gastar dinheiro em comida, porque você vai comer frutas, verduras e tudo que é produzido lá no campo mesmo, né? O que você trabalhar lá, que é um trabalho forte, pesado, porque eu trabalhei no campo, carregando caixas, né, de frutas, de verduras e tudo mais, plantando, desmatando, fazendo de tudo lá no campo, na roça, né? Esse dinheiro que você ganhar lá, você pode guardar ele. Você pode, claro, não é bom você poupar numa situação de hiperinflação de 1.000.000% nem nada, mas pelo menos você pega alguns meses que você trabalha, né, uns 2 ou 3 meses que você consiga pegar um dinheiro bom e daí ir embora do país com esse dinheiro, que foi o que eu fiz. Eu morei no campo 3 meses e o dinheiro desses 3 meses eu peguei e comprei a passagem. E a sexta e última dica que eu dou, que deveria ser uma das primeiras, ou a primeira dica que eu dou, é que você tem que ir embora do país. Porque por mais que você ame sua pátria, seu país, sua cultura, seu idioma, sei lá, tantas coisas que fazem que você não queira deixar o seu país, sua família, nossa, de tudo. Você vai ter que, e se você é jovem, tem que aproveitar ainda mais. Já se você é uma pessoa velha, né, que nem minha mãe, meus tios, meus avós, que eles ficaram lá na Venezuela, é difícil para você, porque vai ter que começar do zero de novo, né? E isso não é fácil. E então, se você quiser vender sua casa, seu carro, qualquer propriedade que você tenha, você não vai conseguir vender, porque o valor disso vai se perder entre tanta inflação, tanta coisa. Como eu já falei, o valor real das coisas não existe numa situação de hiperinflação. Antes de que isso aconteça, você pode vender suas propriedades. Você somente tem que ter uma visão, tentar ver o futuro, tentar olhar o discurso político do político que vai ser eleito. Se um político de extrema esquerda, que nem um Guilherme Boulos, você vai ter essas consequências, né? E essa última dica, né, de ir embora do país, é uma das últimas que a gente toma realmente. Depois que, nossa, que explode aquela grande crise enorme, que as pessoas saem para as ruas a protestar, tem uma guerra civil dentro do país e tudo mais, é que a gente decide ir embora do país. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver a vida inteira num país. Aí você vai embora conhecer um novo país, um novo idioma, uma nova cultura e tudo diferente, entendeu? Então é complicado. Então eu tomei essa decisão muito tarde. Se alguém falasse para mim, olha, você tem que ir do país porque o seu país vai virar uma merda daqui uns 5 anos, eu ia embora. Se alguém me explicasse bem detalhadamente tudo o que ia acontecer, né? Aí eu ia embora porque eu estava perdendo muito tempo. Porque vivendo num país socialista, você só perde tempo. E uma dica que eu dou também é que procure aprender muitas coisas. Aprender algum ofício, aprender idiomas. Porque fora do país você vai precisar utilizar qualquer uma dessas habilidades que você já aprendeu. E é isso, minha gente. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês consigam compreender um pouco mais sobre como é viver num país socialista e tudo que a gente tem que fazer, né? E tchau, tchau!